Jeroen van Aken, também conhecido como Hieronymus Bosch, viveu de 1450 até 1516. Ele foi um pintor holandês que se destacou com suas figuras humanas nuas, que se misturam a animais fantásticos, monstros devoradores de corpos e paisagens insólitas. Ele era filho e neto de pintores e dividiu um ateliê com seus pais em sua cidade natal. Logo, se casou com a Lady van der Merwede, uma rica jovem que lhe permitiu se dedicar à pintura. Hieronymus viveu entre o fim da Idade Média e a explosão do Renascimento, um período de agitação cultural, artística e científica. A pintura nos Países Baixos no século XV mostrou fortes influências religiosas e Bosch, com sua formação profundamente religiosa, foi o primeiro a mostrar as marcas da nova era. As primeiras referências de seu nome são encontradas no arquivo da cidade, que dão como membro da Irmandade de Nossa Senhora entre os anos de 1480 e 1516. Hieronymus Bosch viveu entre o fim da Idade Média e a explosão do Renascimento, um movimento artístico que nasceu na Itália e Florença nas primeiras décadas do século XV. Além de reviver a antiga cultura grego-romana, ocorreram neste período muitos progressos e incontáveis realizações no campo das artes, da literatura e das ciências, que superaram a herança clássica. As principais características das pinturas dessa época são perspectiva, arte de figura, do desenho ou pintura, as diversas distâncias e proporções que têm entre si os objetos vistos à distância. É feito segundo os princípios da matemática e da geometria. O uso do claro-escuro, pintar em algumas áreas iluminadas e outras na sombra. Esse jogo de contrastes reforça a sugestão de volume dos corpos. O realismo. O artista do Renascimento não vê mais o homem como um simples observador do mundo que expressa a grandeza de Deus, mas como uma expressão mais grandiosa do próprio Deus. E o mundo é pensado como uma realidade a ser compreendida cientificamente e não apenas admirada. Inicia-se nessa época o uso da tela e da tinta a óleo. E tanto a pintura como a escultura que antes apareciam quase que exclusivamente como detalhes de obras arquitetônicas tornam-se manifestações independentes. E também há o surgimento de artistas com um estilo pessoal, diferente dos demais, já que o período é marcado pelo ideal de liberdade e, consequentemente, pelo individualismo. Bosch pertenceu ao período do Renascimento simplesmente porque nasceu e trabalhou nesse período, mas foi um pintor fora de seu tempo, serviço de todas as técnicas de cor, luz e sombra do Renascimento, mas sua temática foi baseada na mente e comportamentos humanos. Bosch deu um grande destaque ao imaginário, retratando os medos, problemas psicológicos, criaturas imaginárias e cenas de horrores. Se destacou bastante com suas figuras humanas nuas que se misturavam a animais fantásticos, monstros devoradores de corpos e paisagens insólitas. As imagens simbólicas e surreais são frequentes em suas pinturas. As ações dos personagens e os detalhes das cenas retratadas são características marcantes encontradas nas pinturas do artista. Mesmo sendo católico, Bosch privilegiou temas psicológicos ao invés de cenas religiosas, assim criando uma série de composições fantásticas e diabólicas em que apresentou, com um tom moralizante, os pecados e os medos de cunho religioso da época, fugindo assim do que se esperava para um artista da época. E com isso, nos séculos XVI e XVII, foi considerado herege e suas obras negadas pela Igreja Católica e burguesia europeia. Entre suas primeiras obras, destacam-se temas que se tornaram frequentes em todas suas obras, como a natureza pecaminosa do homem e a dificuldade de salvação. As imagens fortes trabalhadas por Bosch não visavam apenas uma exposição gratuita, tinham como objetivo esclarecer e orientar as pessoas sobre as tentações e caminhos errados apresentados pela vida mundana. Depois de obras magistrais, em que alguns críticos veem a representação da loucura humana, Bosch pintou quadros mais tranquilos e positivos. Vou falar um pouco sobre as principais obras de Bosch. A primeira delas é O Jardim das Delícias Terrenas. Essa pintura é considerada a mais complexa, intensa e misteriosa que ele já fez. E ela apresenta várias telas dentro de uma mesma tela, contendo micro-retratos fantásticos. São 3 painéis e eles carregam elementos irracionais, como enigmas excêntricos. E o tema central da pintura é a criação do mundo, com destaque para o paraíso e para o inferno. Fechado, o Jardim das Delícias Terrenas mostra-se uma pintura que representa o 3º dia da criação do mundo. A ilustração é um globo pintado em tom cinza, com a presença de apenas vegetais e minerais. A segunda obra é A Tentação de Santo Antão. Ela costuma ser dividida em 2 grupos. A tradicional, criada para ocupar conventos, mosteiros, ambientes cristãos de modo geral, e a não tradicional.
Nessa tela a gente assiste o santo ser assediado pela sua vida passada. A gente também vê a solidão e os desejos que tentam seduzir o homem que resolveu mudar de vida, indo de encontro à sua religiosidade. Assistimos o protagonista ser seduzido pelos demônios e pelas criaturas do mal, ao mesmo tempo que testemunhamos o santo indo de encontro ao caminho do bem. Bom, a obra reúne os 4 elementos centrais do universo: o céu, a água, a terra e o fogo. A terceira obra é a Extração da Pedra da Loucura. Ela é considerada uma obra de conteúdo realista e pertence à primeira fase do pintor. Supõe-se que ela seja uma das primeiras obras que Bosch pintou. Ela foi provavelmente pintada entre 1475 e 1480. A tela possui uma cena central e ao seu redor consta uma inscrição, que eu não sei pronunciar, porém a tradução para português significa: Mestre, tira-me depressa essa pedra. Meu nome é Luberdaz. O quadro retrata a sociedade humanista que cercava o pintor e carrega 4 personagens. A cirurgia para a remoção da Pedra da Loucura é feita ao ar livre, em meio a um campo verde deserto, como é mostrado na pintura. O suposto cirurgião carrega um funil na cabeça, como se fosse um chapéu, e é considerado por muitos críticos como um charlatão. Bosch teria escolhido a cena para denunciar aqueles que se aproveitam da ingenuidade alheia. A crítica também se estende à igreja, porque vemos presente na imagem um padre que parece ratificar o procedimento que está sendo feito. A mulher, também religiosa, carrega um livro na cabeça e assiste sem expressar qualquer reação ao procedimento em que o camponês parece ser enganado. A obra é O Filho Pródigo. Ela provavelmente foi a última obra pintada por Bosch e ela tem como referência a parábola do Filho Pródigo, que é uma história bíblica presente no livro de Lucas. A história original possui como protagonista o filho de um homem muito rico que deseja conhecer o mundo. Então ele se aproxima do pai e pede uma parcela adiantada de sua herança, para que ele possa ir embora e usufruir dos prazeres da vida. O pai cede ao pedido, mesmo sendo contra a ideia. Depois de partir e aproveitar tudo que a vida tem para oferecer, o jovem rapaz se percebe sozinho e sem recursos e se vê obrigado a retornar para o pai e pedir perdão para ele. Quando ele volta para casa, ele é recebido com uma grande festa. O pai perdoa ele e o patrimônio é reconstituído. A quinta obra é Os Sete Pecados Capitais. Especula-se que ela tenha sido pintada por Bosch por volta de 1485. E nessa obra já é possível observar as primeiras criaturas híbridas que serão características da sua pintura. Bom, seres monstruosos aparecem de modo ainda discreto, mas virão se perpetuar nas telas de Bosch ao longo dos anos. Nesse trabalho em especial, transborda o interesse pedagógico em transmitir conhecimento daquilo que seria considerado o bom e o correto através da pintura. Vemos nas ilustrações centrais retratos do cotidiano, da vida em sociedade, nos ambientes domésticos. As imagens presentes no centro representam a gula, a assídia, a avareza, a luxúria, a inveja, a vaidade e a ira. No círculo superior da esquerda é possível observar um moribundo, provavelmente recebendo a extrema unção. E no círculo do lado encontra-se ilustrada uma representação do paraíso, com o céu azul e entidades religiosas. Também é curioso observar que nos pés de Deus aparece pintada a representação da terra. A sexta e última obra que eu vou citar aqui é O Carro de Feno. Ela é considerada uma das maiores obras de Bosch e, ao lado de Os Jardins das Delícias Terrenas, também partilha um desejo de instrução moralizante cristã. E através das suas pinceladas, o leitor, além de instruir-se, é alertado a manter-se longe dos pecados. Bom, esse quadro de Bosch parece derivar de um antigo ditado da sua época, que afirmava: o mundo é um carro de feno, cada qual toma o que pode tirar. Bom, é interessante também a gente observar uma cena com Adão, Eva e Deus condenando-os a saírem do paraíso. No centro do quadro a gente vê vários homens cometendo uma série de pecados, como a cobiça, a vaidade, a luxúria, a ira, entre outros. O carro de feno é cercado por seres humanos que procuram, alguns com a ajuda de ferramentas, retirar o máximo de feno que conseguem,
Desavenças, brigas e assassinatos é o que resulta dessa competição pelo feno. Bom, é muito importante ressaltar que Bosch viveu em uma época de transição entre a Idade Média e o Renascimento, ou seja, um período em que muitas ideias estavam sendo colocadas sobre a mesa na Europa. Ou seja, as pessoas estavam tendo ideias inovadoras, críticas, então era um momento que muitas coisas estavam florescendo na Europa. Suas obras tratam como tema muito comum na Idade Média como o pecado e a tentação e o próprio medo da morte. Então, em suas obras ele retratava sempre, vamos supor, o paraíso, o purgatório e o inferno. Então, sempre tinha aquela parte do céu e a tentação, tipo, puxando. E o que hoje em dia está bem esclarecido, que ele deixou para nós, é que todos esses monstros, paisagens, criaturas que misturam a religião e a imaginação serviram de base para uma obra de diversas pinturas. Inclusive, o trabalho de Bosch é uma das principais influências para o surrealismo. Há quem diga que Bosch tenha participado de eventos que dediquem a ciências ocultas, ou que alimente seu conhecimento sobre o que pintar e que supostamente o fez ser perseguido pela Inquisição. Ou seja, o pessoal não acreditava nas obras dele e parecia uma loucura, né? Era uma coisa que antigamente as pessoas olhavam e se assustavam. Meu Deus, como que um homem fez isso? Né? Era um insulto. E até hoje, as pessoas tratam ele como uma lenda, porque ele foi considerado à frente de seu tempo, né? Porque as pessoas idealizavam coisas mais normais e ele já trabalhava com o imaginário, de uma forma ainda não conhecida, né? Mas essa base foi de extrema importância porque viria mais tarde, como bem dizemos, sua obra continua sendo influência para muitos nos dias de hoje.